Oi pessoal, bora lá para nossa revisão. Não esquece de fazer o resumo no caderno, ser entregue no dia da prova. Geralmente o resumo dá uma folha de texto. E vai a dica, tá? Aperta o play no meu vídeo, faz o título à caneta, tá? Aperta o play, assiste tudinho sobre o primeiro tópico, aperta o pause e faz ali o seu parágrafo de texto. Pode ser a lápis, mas o título à caneta. Acabou o primeiro tópico, aperta o play novamente, assiste tudo, aperta o pause e faz ali o seu segundo parágrafo com relação ao segundo tópico. Bora lá. Censo demográfico. O que é o censo demográfico? É semelhante àquela tarefa que vocês fizeram em sala de aula, coletando ali os dados da escola, dos alunos, enfim, do sexto, sétimo, oitavo, nono. O censo demográfico no Brasil ele é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O censo demográfico, ele, para ser concluído, por conta que o Brasil é um país gigantesco, para ser concluído leva 10 anos, tá? 10 anos. O que se estuda no censo demográfico? Se estuda se a população está crescendo, se está diminuindo, se estão estudando, se estão fazendo faculdade, como que é o papel da mulher no mercado de trabalho, como que é a casa, se é alugada, se é imóvel próprio, se a economia está crescendo, se está diminuindo, enfim, aonde que estão inseridas as pessoas, setor primário, secundário, terciário, enfim. O censo demográfico estuda os dados populacionais. E para que serve o censo demográfico? O governo ele pega os dados do censo demográfico, primeiro, coloca ali em livros didáticos de geografia para que nós possamos entender como está a situação do Brasil e segundo, para aplicar políticas públicas. Um exemplo, através dos dados do censo demográfico, concluiu-se que a população da região norte está crescendo. Então é necessário o quê? Mais hospitais, é necessário mais escolas, é necessário mais segurança para poder atender essa demanda da população que está crescendo. Então, o governo ele pega os dados do censo demográfico e aplica as políticas públicas. Crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, é o crescimento da população em uma determinada área, que leva em consideração natalidade, mortalidade, imigração, emigração. Dá exemplo aqui tipo de uma rua de um determinado bairro, do Parque São Vicente, vai? Então existiam 10 pessoas ali numa rua do Parque São Vicente no ano de 2025, em janeiro. E até dezembro nasceram 2 crianças. Faleceu uma pessoa nessa rua. Chegaram 4 pessoas novas nessa rua, porém, até dezembro saiu uma pessoa. Então, o crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, desta rua foi de 4 pessoas. Ou seja, começou com 10 em janeiro, em dezembro finalizou com 14 pessoas. Densidade demográfica, tá? Densidade demográfica é o quanto de pessoas que cabem em um território. Brasil cabem cerca de 25 pessoas por quilômetro quadrado, mas nós sabemos que a maior parte dos brasileiros está sobre a costa litorânea, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, com ênfase nos estados da região sudeste, tá? Temos uma grande população ali. Existem áreas que são praticamente zonas inóspitas, vazios demográficos, que moram poucas pessoas, sobretudo por conta dos fatores naturais, como Pantanal ou Amazônia. Enfim, densidade demográfica é o quanto de pessoas que cabem em um determinado território. Se pegássemos a população brasileira e espalhássemos pelo território, nós teríamos ali um cálculo de quantas pessoas estão espalhadas. Se tirássemos do sudeste, que tem muito, colocássemos um pouco lá na região norte, na região centro-oeste, teríamos 25 pessoas por quilômetro quadrado. Mas como que nós chegamos neste cálculo? Nós pegamos a população e dividimos pelo território. Um exemplo, em uma determinada área tem 100 pessoas. Essa determinada área é de 10 quilômetros, então pegamos a população que é de 100 pessoas, dividimos pela área que é de 10 quilômetros, então nós temos 10 pessoas por quilômetro quadrado. Próximo tópico. Os termos populoso e povoado são diferentes. Um exemplo, o Brasil ele é populoso, nós temos a 7ª maior população do mundo, porém
Nós temos o quinto maior país do mundo. Nós temos muitas áreas onde que moram poucas pessoas, que nem eu expliquei, zonas inóspitas como o Pantanal e a Amazônia. Então o Brasil ele é populoso, porém pouco povoado por conta que existem muitas áreas onde moram poucas pessoas. Pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que mostra como que a população está distribuída por idade, por faixa etária. Nós temos a base representada pela cor vermelha aqui no gráfico à direita, onde mostram as crianças e os adolescentes. Quanto mais larga for a base, quer dizer que há um baixo movimento feminista. As mulheres geralmente não estão inseridas no mercado de trabalho, estão cuidando dos seus inúmeros filhos. Depois nós temos a saúde também, tá? Então a saúde também é precária quando a base for larga, por conta de acesso a contraceptivos ou até mesmo cirurgias como vasectomia, laqueadura, que fazem com que os homens e as mulheres parem de ter filhos, também é escasso nesse determinado território. Depois nós temos em azul representando aqui os adultos, tá? E por último nós temos o amarelo, o topo, onde que representam os idosos. Quanto mais curto for o topo, quer dizer que a saúde ela é precária, porque a saúde deste país ou deste continente não está fazendo com que as pessoas vivam com qualidade, vivam bem, tenham uma vida longínqua. Então faltam hospitais, faltam médicos, faltam medicamentos, faltam tecnologias. Tudo isso faz com que a população venha a viver menos. Um exemplo, o continente africano tem um médico para 10 mil habitantes. Este gráfico é do continente africano. E aqui já justifica o topo ser curto, que nem os dados que eu falei, um médico para 10 mil habitantes. E o movimento feminista extremamente precário, fazendo com que as famílias sejam numerosas. Então, quando a base for larga e o topo for curto, geralmente é um território subdesenvolvido, ou seja, um território pobre. Subdesenvolvido, ou seja, um território pobre. Quando a base for curta e o topo for largo, geralmente está representando um território desenvolvido, ou seja, um território rico. Exemplo, o território europeu, que vai ser o inverso deste gráfico do continente africano. Depois nós estudamos no próximo tópico o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai medir os dados da saúde, da economia e da educação. Na saúde, mede-se o quanto que as pessoas estão vivendo, ou seja, a expectativa de vida. Tá? Do brasileiro é uma média de uns 76 anos, por conta dos acessos à saúde, que não são bons o suficientes. Depois nós temos os dados da economia, que medem a renda per capita e o PIB. O PIB é o quanto que o país ele arrecadou durante o período de um ano, e a renda per capita é quando você pega o PIB e divide pela população. Aí você tem ali uma média de quanto cada brasileiro, pelo menos, iria ganhar no período de um ano. É extremamente falho esse dado. E por último nós temos a educação, que mede-se o quanto que os brasileiros sabem ler e escrever e quanto de pessoas estão inseridas no ensino superior, seja na faculdade. Os dados latinos. O Brasil ele está na posição 89 num ranking de 200 países. O IDH ele consegue classificar os países entre subdesenvolvido, emergente, que é o caso do Brasil, e desenvolvido, que é o caso tipo dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, França. Tá? Os dados latinos, que nem eu tinha comentado, o Chile possui o melhor IDH, tá? Latino, que é a América Latina, professor. São todos os países abaixo não se diz, mas é só para você entender, abaixo do México, tá? São os países latinos, são os países que falam espanhol e português na América, tá? Então os países ao sul do México até o último país da América do Sul são países latinos. Então o melhor IDH é do Chile. O Brasil ele possui a melhor economia latina, mas quando nós vamos analisar a saúde e a educação, o Brasil é extremamente falho.
Transição demográfica, próximo tópico. O que é transição demográfica? É a mudança no perfil, no padrão populacional. Ora aumentando, ora diminuindo. Ora aumentando, ora diminuindo. A transição demográfica é muito relativa aos países. Os países desenvolvidos já estão na quarta fase, que é a conclusão da transição demográfica, onde que estão vivenciando uma redução populacional. O Brasil está entrando, nessa quarta fase. Muitos países estão ainda na segunda, na terceira fase da transição demográfica. Enfim, a transição demográfica ela pode ser explicada da seguinte forma, um crescimento populacional, sobretudo por conta de avanços na medicina e muitas famílias tendo muitos filhos. Este período é até conhecido como baby boom ou explosão demográfica, quando as famílias tinham cerca de 5, 7 filhos. Exemplo, minha avó, ela teve cerca de 10 filhos. Hoje nós vivemos a quarta fase, estamos entrando na quarta fase, que é uma fase de redução populacional, onde que as famílias elas têm cerca de 2 ou 1 filho por família. Então, se sua família tem apenas 1 filho ou no máximo 2, sua família está contribuindo para a diminuição populacional. Vou ver se tem mais alguma coisa para poder comentar aqui. Se você analisar aqui, ao longo dos séculos anteriores, da primeira fase da transição demográfica, lembrando, são 4 fases. A primeira fase da transição demográfica, nós não tínhamos ainda um crescimento muito assim exponencial, muito grande da população. Por quê? Nasciam muitas pessoas, só que também morriam muitas pessoas. Então nós não temos crescimento. Por que morriam muitas pessoas? Um exemplo, a peste negra matou 1/3 da população europeia. Ou nós temos aqui outras doenças como a AIDS, a varíola, que mataram aí muitas pessoas em anos anteriores. Acho que era isso que ficou faltando sobre a primeira fase desse comentário. Envelhecimento populacional. O que é o envelhecimento populacional? É quando a estrutura envelhece. Volta aqui para o gráfico aqui da pirâmide etária. Então aí a base está envelhecendo, as crianças se tornando adultos, os adultos se tornando idosos e os idosos vivendo muito, Este envelhecimento populacional, um exemplo é a população japonesa. A população japonesa há décadas já vive esse envelhecimento populacional. As crianças se tornando adultos, adultos se tornando idosos e idosos vivendo muito. Os japoneses possuem a maior expectativa de vida do mundo, cerca de 86 anos de idade. Os japoneses vivem 10 anos a mais do que o brasileiro. Qual que é o problema do envelhecimento populacional? Se não tem uma reposição dessa estrutura etária, ao envelhecimento da estrutura sem reposição. E se não tem reposição, o que é que está acontecendo lá no Japão? Já é uma realidade, está faltando trabalhadores. Se faltam trabalhadores, o que acontece? Nós temos aqui uma diminuição na economia do país. E se temos um maior número de idosos, nós precisamos também investir mais nas aposentadorias. As pessoas precisam trabalhar mais para poder se aposentar. Precisamos investir mais nas áreas da saúde para atender essa demanda de idosos. E assim a gente finaliza aqui a nossa revisão, só um detalhezinho. Países como o Japão incentivam a imigração, por conta que as famílias elas não querem ter tantos filhos. Então a imigração também é uma solução para solucionar essa falta de trabalhadores. E agora eu finalizei aqui a revisão. Um abraço, não esquece de entregar seu resumo no dia da prova. Até mais, gente.